Olá pessoal, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio da nossa série de podcast aqui da Juventude Rumo. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa série de podcasts que está tratando, se baseando no livro 40 Dias em Gotham, da Meire Medeiros e do Eduardo Medeiros. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o tema 4, que é integridade, baseado na história do personagem James Gordon. Eu estou aqui hoje com o Tiago, que é guitarrista na nossa igreja e também compõe o nosso quadro de líderes do programa 30 Semanas. Ele está aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema. Tiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer participar. Muito bom. Antes da gente dar início ao nosso debate aqui sobre esse tema tão interessante, sobre integridade, nós vamos trazer também a perspectiva bíblica. A gente sabe que tem um homem na Bíblia que, assim, a sua história está muito enquadrada dentro desse tema integridade. Então a gente vai falar sobre ele também, sobre um pouquinho da sua história. Vamos falar sobre o personagem desse tema de hoje, que é o James Gordon, sobre todo o universo ali de si e de Gotham. Tá bom? Mas antes a gente vai dar início a esse podcast orando para que Deus possa nos conduzir por esse caminho, por esse tempo, para que seja um tempo de bênção para a nossa vida e para a sua vida também que está assistindo. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Pai, na Tua presença, falando de assuntos que edificam a nossa vida, Pai. Nós queremos que esses assuntos, Pai, o nosso desejo, a nossa vontade aqui, Pai, é que esses assuntos edifiquem tanto a nossa vida, meu Pai, quanto a vida daqueles que estão ouvindo, aqueles que estão participando, meu Pai, assistindo pelo YouTube, que eles possam ser alcançados, meu Pai, por essa palavra que o Senhor está colocando em nosso coração, em nossa mente, que nós possamos continuar, meu Pai, sendo um canal de bênção para a vida das pessoas que estão do outro lado, meu Pai, desta câmera, que elas possam, Pai, ser tocadas pelo Teu Espírito Santo e por tudo que será falado aqui, meu Pai. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor conduza, meu Pai, a nossa mente, o nosso coração, as palavras que vão sair da nossa boca, que sejam palavras de bênção, meu Pai, que o Senhor possa realmente nos direcionar por esse tempo. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou começar aqui falando com o Tiago. Tiago, a gente, lendo e assistindo a história do Batman e a história de Gotham como um todo, né, onde está inserido o personagem que a gente está tratando hoje, que é o James Gordon, a gente conhece ali, vamos dizer assim, o James Gordon ele se apresenta para o Batman ali ainda na infância do Bruce Wayne, né? Naquela noite em que seus pais são assassinados, ali naquele beco de Gotham. O James Gordon ele se aproxima ali do Bruce Wayne, ele ainda era ali um policial, não era o comissário Gordon que depois passou a ser. E ali ele cuida do Bruce Wayne naquela noite, tem aquela cena clássica, né, de ele colocando ali o seu casaco ali sobre o Bruce Wayne. E a partir daquele momento eles começam a construir uma história junto, que depois a gente conhece a história do James Gordon se tornando ali um parceiro, vamos dizer assim, secreto do Batman, né? E muitas das vezes protegendo o Batman das críticas que ele sofria, que o Batman sofria, né? E que o Gordon muitas das vezes acobertava, vamos dizer assim, o Batman. E em muitos casos também, Thiago, até bom a gente já tocar essa bola para você. Em muitos casos o Gordon também ele se demonstra assim não estar totalmente de acordo com as atitudes do Batman, mas até parece ser uma estratégia dele para mostrar que ele não concordava com tudo que o Batman fazia. Bem, fala um pouquinho para a gente do que você leu nesse capítulo, o que você pode acrescentar para a gente sobre esse tema. Sim. O que me chamou muito a atenção nesse capítulo do livro 40 Dias em Gotham, falando do Gordon, um personagem que eu gosto bastante dentro da mitologia do Batman. Quero destacar essa forte moralidade do Gordon no caso, essa forte integridade que ele tem, chama muita atenção, como diz aqui no livro, o posicionamento dele diante da corrupção, da criminalidade, mas mesmo sendo esse policial honesto, ele sofre tragédias. Tem o episódio da morte da esposa dele, da Sarah, da sua filha, Bárbara Gordon, no caso, ficou paraplégica. A Bárbara foi baleada, né? Isso, foi baleada. Acho que foi Coringa, se eu não me engano. Foi Coringa, que baleou ela. E diante de toda essa dificuldade, dessas coisas, desses eventos trágicos na sua família, ele continua sendo aquele cara decente que o Bruce Wayne pode contar. No caso aqui, esses eventos que aconteceram no Terra de Ninguém, que é um encadenador até muito interessante, quem quiser dar uma olhada. Essa integridade do Gordon parece em Terra de Ninguém, no caso. Quando Gotham já não faz parte do governo dos Estados Unidos, devido a tantos eventos de desordem, essa coisa toda, corrupção, chega a um nível tão grande que
a cidade ela é afastada do governo federal, no caso, dentro da história de Terra de Ninguém, no capítulo 1 de Terra de Ninguém. E isso fica bem forte, fica bem evidente essa questão do Gordon, porque ele fica na cidade. Enquanto o Bruce Wayne vai até o governo dos Estados Unidos defender, como se fosse um político mesmo, um representante da cidade, o Gordon fica lá para lutar. E quando o Bruce Wayne retorna para Gotham, e ele é, no caso, assim, vamos dizer assim, questionado pelo Gordon, porque o Gordon chega para ele e fala: por que você saiu daqui? Aqui é a nossa cidade, não sei o quê. E ele falou: não, foi resolver alguns problemas, né? algumas coisas burocráticas de governo, essa coisa toda. Na ausência do Batman, a gente tem a presença muito forte do James Gordon como esse protetor da cidade, né? Isso. Então, a gente percebe muito, e acho que um dos pontos mais interessantes sobre o Gordon tanto ele quanto o Batman, eles vivem em um ambiente muito hostil. Muito hostil. Uma cidade, Gotham é uma cidade controlada por criminosos. A gente conhece na história ali de Gotham os criminosos, os mafiosos, né, ali o Maroni e tantos outros. Carmine Falcone. O Carmine Falcone. Mas a gente percebe depois, durante a história, que a Corte das Corujas vamos dizer assim, é o ápice, né, da cadeia ali que comanda Gotham, o ápice da corrupção. E a gente percebe o quanto o Batman... Desculpa te interromper, a Corte da Coruja lembra um pouco os Illuminati, essa coisa toda do ocultismo, essa coisa de agir por trás das cortinas, né? Essa coisa toda. Quando o Bruce Wayne descobre sobre eles, né? E a gente tem sempre a presença do James Gordon juntamente com o Batman, sendo assim a resistência dentro de um cenário totalmente corrupto e que é muito difícil você confiar em alguém. A gente falou no primeiro tema dessa série de podcast, que foi sobre a gente falou sobre o Batman, sobre desconfiança, né? Sim. Então eu acredito até que assim, tem um lado do Batman de desconfiança, mas olhando para as características do James Gordon e até do Batman também, a gente pode ver que se o Batman teve desconfiança de muitas pessoas à sua volta, até na cidade, ele não pode dizer o mesmo do James Gordon, né? Porque se teve alguém que o Batman pôde confiar durante a sua trajetória, foi no Alfred, né? E no James Gordon, né? Que foi os seus tutores e os seus amigos mais próximos. No né? caso do Alfred, a lealdade, né? A questão da lealdade. Isso, a lealdade. E o Gordon, Integridade. porque imagine que você chegar em Gotham, vamos trazer agora para a nossa realidade, vamos colocar o Rio de Janeiro, vamos supor que você venha de outro estado, aí você chega a gente até conversou sobre isso antes, sobre você chegar para trabalhar no Rio de Janeiro, por exemplo, você se deparar com esquemas, com um nível de corrupção muito alto, e você acaba meio que se igualando, tendo que se igualar aquilo ali, não fazendo as mesmas coisas, mas você não pode ter um destaque, você tem que agir meio que como se fosse o Gordon, você tem que manter a sua integridade, se proteger da corrupção, mas ao mesmo tempo você tem que saber lidar, tem que ter aquela aquela expertise, né, para você, no jogo de cintura, porque às vezes até você mostrar que, claro, a gente está tratando aqui dentro de um cenário secular, né, você mostrar que é muito diferente, de cara você pode sofrer retaliações, né? Nesse filme do Batman, agora o último, do Robert Pattinson mostra um pouco disso aí. Tem uma cena que vou dar até um spoiler, tem uma cena que dentro da delegacia de Gotham começa o diálogo entre o Gordon e o Batman dentro da delegacia. Aí os outros policiais ficam observando de longe e tal, eles olham ali na conversa, aí o Batman descobre que os colegas de trabalho do Gordon são todos corruptos. Aí o Gordon chega para ele e fala: dá um soco na minha cara, dá um soco na minha cara. Tipo, para dizer que a gente está aqui desenrolando alguma coisa, dá um soco na minha cara. Eles estão realmente tem uma saída no teto, discordando. Aí dá um soco na cara do Gordon e sai voado. Os policiais vão atrás dele e ele sobe, joga lá o batirangue, depois coloca lá o paraquedas dele e vai embora. E isso fica bem claro essa questão dele ver o Gordon como uma referência de integridade dentro de uma cidade mergulhada na corrupção. Exatamente. E agora trazendo até esse tema
para dentro da nossa realidade. E aí eu vou trazer aqui um texto bíblico. Eu falei no início que a gente ia falar sobre um homem que eu vejo como uma das maiores referências de integridade, né, dentro da história da Bíblia Sagrada, que a Bíblia nos apresenta. A gente vê no livro de Jó, né, no primeiro capítulo de Jó, como Jó foi definido por Deus. Eu acho que isso é o mais interessante. No último domingo a gente falou aqui na nossa igreja, no culto de domingo à noite, sobre como a gente precisa deixar que Deus coloque em nós uma mentalidade celeste, né, Tiago? E retire de nós uma mentalidade terrestre, porque uma mentalidade terrestre, ela nos deixa vulneráveis ao que as pessoas pensam e falam sobre nós. Exatamente. A como as pessoas nos definem, né? Eu falava no último domingo sobre aquele homem, né, o paralítico do tanque de Betesda, como ele se via, né? Quando Jesus cura ele, o texto fala que ele se viu curado, ou seja, antes ele não se via nessa condição, ele se via numa condição diferente. Então, às vezes muitas das vezes a ideia que temos sobre nós não é uma ideia que Deus criou sobre nós, né? É uma ideia que as pessoas criaram sobre nós. Então, a gente precisa se atentar ao que Deus pensa sobre nós, a como Deus nos definiu, né? E aqui é muito interessante no livro de Jó que a gente vê Deus definindo ele, né? Definindo o seu caráter, sua personalidade, não só como ser humano, mas uma característica também assim, do lado espiritual, né? Como ele era íntegro, tinha um coração íntegro e ele também se desviava do mal, né? Então, a gente chega no livro de Jó, vou ler aqui o capítulo 1 e o versículo 1, que diz assim, ó: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. Então, a gente depois conhece, a gente continuando lendo a história de Jó, a gente vai entendendo o que aconteceu depois, e tudo que Jó passa, as perdas que ele passa na sua vida. É claro que quando tem um episódio quando Satanás chega até Deus, né, e fala, né, mas você definiu ele dessa forma porque e ele é dessa forma que você definiu porque você cerca ele de bênçãos, de coisas boas. Permita-me tocar nos seus bens, na sua família, em tudo que ele tem, para ver se ainda assim ele continuará sendo esse homem íntegro, reto, que se desvia do mal, né, e sincero de coração. Então, é interessante isso porque mesmo Jó passando por todas as adversidades que ele passou na sua vida, ele continuou íntegro, ele continuou sendo fiel a Deus, e ele continuou adorando a Deus. Então, existe até um hino muito conhecido que é: eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. Então, a nossa integridade, olhando para esse exemplo de Jó e olhando para esse exemplo aqui do James Gordon, eu percebo que, entendo aqui dentro dessa história, desse tema, que a nossa integridade diante de Deus, ela precisa estar firme, né? Independente do que aconteça na nossa vida e independente do ambiente a qual estamos inseridos. A gente conversava antes, né, Tiago, de começar o podcast, que esse tema nos leva muito para a questão da aceitação também. Aceitação, verdade. Né? Isso é uma pesquisa comprovada que 70%, se eu não me engano, é esse número, aproximadamente 70% dos jovens cristãos que vão para as universidades públicas, eles se desviam, né? Então, isso, assim, eu tive essa experiência de ir para a universidade pública também, e eu digo para vocês, assim, que é uma experiência em que você precisa todos os dias estar firme, reafirmando a sua identidade diante de Deus, porque a sua integridade como cristão é testada todos os dias, né? Porque você está inserido em um ambiente muitas das vezes hostil para a nossa fé, para o que acreditamos, para aquilo que temos como princípio, né? Que aprendemos com os nossos pais, com a nossa família, aprendemos dentro da igreja também, lendo a palavra do Senhor Jesus. Então, nós somos testados todos os dias quando estamos inseridos nesses ambientes em que confrontam a nossa fé, os nossos princípios bíblicos. Então, manter-se íntegro em um ambiente que a todo tempo está colocando diante de você situações
que confrontam a sua fé e a sua crença, né, e a sua fé em Deus principalmente, é muito difícil, né? Então, eu acho que esse exemplo de Jó dentro da Bíblia, né, Tiago, ele reafirma o forte, quanto a gente precisa ser fiel e continuar sendo íntegro diante de Deus. essa relação de Jó com Deus é a questão de ser íntegro. Você falou sobre ser de Jó e a integridade. É aquela questão de você estar sozinho, mas você está sendo íntegro com você mesmo. Você não está fazendo nada que você sentiria vergonha de fazer se alguém estivesse te vendo. Exatamente. Ou seja, Deus está te vendo ali, você sabe que Deus está te vendo. Ou seja, você está sendo íntegro com Deus e consigo mesmo. Você falou até de ambiente de trabalho, eu vou até dar um exemplo. Quando a gente consegue ter uma boa relação com a nossa mente, você pregou domingo passado, eu trouxe um sermão falando sobre isso, tudo começa na mente, né? E o corpo reage. Essa relação com a nossa mente, as emoções, sensibilidade, autenticidade, aí a gente acaba sendo íntegro com nós mesmos. Exemplo de alguém no trabalho, a pessoa a semana inteira é tóxica, ela prejudica o colega, ela, sei lá, fala palavras pesadas para alguém, magoa alguém, enfim. Aí, final de semana, ela vai para a casa dela de praia e posta lá, vida simples. E integridade se parece com simplicidade. É você ser simples com você mesmo, você não se corromper com coisas... Ser leal aos seus princípios, ser leal aos né? seus princípios, você andar em simplicidade, você andar em verdade, andar em transparência consigo mesmo. Ou seja, você ser, como a gente diz aqui, ter o caráter de Cristo mesmo. Você influenciar pessoas pelo seu comportamento, sua integridade, transparência. Não dá para ser íntegro vivendo uma vida dupla, vamos dizer assim, de uma dupla personalidade. Isso, uma coisa só. Você precisa ser. E a gente, é até bom você tocar nesse tema, porque essa questão de a pessoa ser uma coisa no ambiente de trabalho e até na sua vida, em todos os ambientes que ela circula, ela demonstrar ser uma pessoa, ou ela de fato ser essa pessoa. E a gente vê muito isso em redes sociais, como as pessoas expõem uma vida e um modelo de vida que não é o modelo que ela vive na realidade, né? Então entra muito dentro dessa questão de integridade também. Você não está sendo íntegro com você mesmo, você não está sendo verdadeiro com você mesmo, né? Olha esse texto, por exemplo, de Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ou seja, você faz para Deus, você está sendo íntegro com Deus, com você mesmo, ou seja, você vai ser com as pessoas à sua volta. É um canal que vem de cima. Exatamente, mas a sua vida... eu acho que, assim, vamos trazer a problemática, né, disso tudo, porque quando você está sendo íntegro com Deus, você vai criar conflitos com muitas pessoas. Exatamente. Eu acho que é aí que mora o problema de muitas pessoas. É o que eu falei da questão de você querer socializar com as pessoas, você querer ser aceito em ambientes, e isso faz com que muitas das vezes você tente agradar pessoas e acaba desagradando a Deus. E às vezes desagrada a você mesmo, porque você percebe, em algum ponto você vai perceber que você não está sendo verdadeiro com você. Eu não estou sendo quem eu quero ser de verdade. Você não está sendo justo com o Senhor, com Deus, no caso. E às vezes você não está sendo injusto com o Senhor, com Deus, e você vem à igreja, sei lá, você faz o seu propósito, seu sacrifício, só que Deus quer o quê? Deus quer que você seja justo e obediente mesmo, porque o sacrifício não vai acabar valendo de nada. Exatamente. O que Deus quer da gente é uma integridade, é uma sinceridade diante dele, né? É o que eu falei no domingo, né? Quando você tem uma mente, vamos dizer assim, uma mente pautada em princípios bíblicos, naquilo que Deus quer para a sua vida, né? Na palavra de Deus, isso vai refletir nas nossas ações, nos nossos comportamentos, né? Nos nossos sentimentos. É interessante a gente pensar que quando você pensa, interessante pensar como você pensa foi, mas eu quis dizer assim, quando a gente pensa coisas boas sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, quando a gente reflete, quando a gente pensa coisas boas, isso reflete nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, gera bons sentimentos, né? E é sensacional, é um exercício saudável. Isso, quando a gente está pautado na palavra de Deus e você tem pensamentos bons para a nossa vida, para as pessoas que estão à nossa volta,
isso vai refletir nos nossos sentimentos, vai fazer com que você se sinta bem. E do contrário, quando você não está sendo leal com você, nem está sendo leal com Deus, quando você não é uma pessoa íntegra, quando você tem pensamentos que desagradam a Deus e que comprovam que você não é uma pessoa íntegra, você acaba gerando sentimentos em você que vai trazendo prejuízo para a nossa vida, né? Então, por exemplo, voltando para dentro dessa história desse universo, né, de Gotham, de James Gordon, a gente percebe em muitos momentos o quanto ele eu até falei no início, né, que existem alguns casos que ele mostra-se estar contra as atitudes do Batman. E em alguns momentos do arco de alguma história, se você pegar para ler ou assistir com algum filme e tal, ou em animação, você fica até com pena do Gordon, que parece que ele vai morrer sendo íntegro. Exatamente. Parece que é isso, a sensação que dá. Exatamente. Mas aí eu ia chegar nesse ponto porque a questão de ser íntegro e ter pensamentos bons, mesmo num ambiente ruim e hostil, eu acho que a integridade ela vai te gerando pensamentos e desejos e objetivos tão bons e tão sinceros que eu acho que você se sente feliz de estar fazendo bem, mesmo num ambiente, mesmo em um cenário em que todo mundo diga que aquilo não é o correto a se fazer. Porque quando você está num ambiente em que o normal ali é você não ser íntegro, ou a ideia de integridade ali é totalmente distorcida, quando você é íntegro, você é visto às vezes como uma pessoa quadrada, né? Como uma pessoa, nossa, que pessoa azeda, né? Vários termos que as pessoas utilizam para aquela pessoa que é íntegra. Então, às vezes você está num ambiente, você tem pensamentos bons, você quer viver uma vida íntegra diante de Deus, sincera, você quer ser uma pessoa que é leal à palavra de Deus e seus princípios, e aí você está nesse ambiente e às vezes as pessoas olham para você, como você citou o exemplo do Gordon, parece que ele está sofrendo, Isso. mas às vezes provavelmente ele está vivendo feliz porque ele está sendo quem ele quer ser. Ele representa a integridade mesmo como pessoa. Ele representa isso. Isso. Ele é isso. Ele representa isso na história. Exato. E esse detalhe, né, de você estar num ambiente, você é o diferentão daquele ambiente, porque você é íntegro. Às vezes as pessoas olham para você, isso já aconteceu comigo em alguns casos, de eu me mostrar diferente por causa dos meus princípios em um determinado ambiente, e as pessoas olharem para mim e falarem assim: nossa, coitado dele, né? Ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, como se eu estivesse sofrendo por não agir como as outras pessoas, né? Sendo que o que mais desejamos é ser diferente do mundo. E esse lance de você ser diferente, claro, você vai sofrer retaliações, não tem como você fugir disso. Eu lembro que de um ambiente também que eu frequentava, e tinha um rapaz lá que ele se tornou um amigo meu assim, aquele amigo mesmo, apesar de morar tão longe, e a gente tinha uma amizade muito forte, ainda tem até hoje. E esse cara, ele batia de frente com o sistema daquele lugar ali, daquele ambiente. E ele era visto como um cara, como se fosse uma ameaça para quem estava fazendo coisas erradas. Mas eu lembro que com o tempo aquele cara conquistou a confiança, não de todos, mas as pessoas que estavam próximas a ele eram pessoas que admiravam o comportamento dele de ser íntegro, de respeitar os princípios dele, que ele acreditava. E aquilo ali foi muito legal de ver assim como um exemplo mesmo, porque existem pessoas íntegras e essas pessoas vão sofrer, e é aquilo, as pessoas tem que ir até o final, porque você ali quando você começa, me fugiu a palavra agora, você está ali sendo você, então você não tem medo do que vai acontecer, porque a integridade é isso, é você permanecer firme aos seus princípios mesmo. Isso é um desafio, né? Principalmente porque a gente vive num mundo e num tempo, acho que isso é a palavra mais importante, a gente está vivendo num tempo em que os princípios bíblicos, né, e até, vamos dizer assim, os princípios básicos da sociedade, do convívio, estão sendo muito princípios morais. Isso, morais estão sendo deturpados, estão sendo confrontados, alterados, mudados. Então, nesse tempo em que
esses princípios estão sendo banalizados, ser íntegro pode ser uma ofensa, dependendo do ambiente que você está inserido. Então isso realmente é um desafio e é um objetivo que todos nós precisamos ter no nosso coração, na nossa mente, é buscar ser íntegro diante de Deus. Sendo íntegro diante de Deus, você vai estar sendo justo com você mesmo, com o seu caráter, com a sua personalidade. E, pessoal, a gente precisa ser quem queremos ser. Exatamente. E ser, principalmente, em primeiro lugar, aquilo que Deus quer que sejamos. Isso é o mais importante. Então, a gente vai viver em conflito mesmo com as pessoas, a gente vai ser atacado por ser diferente do mundo, mas a gente precisa ter a nossa integridade intacta diante de Deus e diante das pessoas à nossa volta também. Deus quer que a gente faça aquilo. E geralmente aquilo que Deus quer que a gente faça é aquilo que a gente se incomoda de fazer. Se incomoda para fazer, acha que vai incomodar as pessoas, não quer. Deus, eu não quero fazer isso porque eu sei que se eu fazer isso, eu sei aonde minha ferida vai, onde vão tocar. E eu sei onde é minha ferida. Às vezes a gente não quer fazer o que Deus quer que façamos por medo de perder pessoas, perder amizades, perder status, perder respeito. A gente pode perder tantas coisas, né? Parece fácil assim falando, mas é bem O exemplo difícil. de Jó aqui, né? Ele se manteve íntegro, né? E ele perdeu seus 10 filhos, perdeu todo o seu rebanho, a sua riqueza, perdeu sua casa, perdeu tudo, né? Então, claro que depois, pela sua integridade, pela sua honestidade diante de Deus, sua sinceridade, Deus vai restituir tudo que ele perdeu, né? Mas ele se manteve íntegro em todo momento, em todo tempo, e demonstrou essa integridade diante de Deus, por isso foi recompensado. O texto base, muito interessante, que o texto base desse tema hoje, do capítulo 4 aqui, né, do tema 4, que é a integridade, é o Salmo 1, versículo 1, que é muito conhecido, que é: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ou em outras traduções, dos escarnecedores. Essa parte, a primeira parte aqui, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, foi o que a gente estava falando, né, Thiago? Quem vive uma vida de integridade, as pessoas à sua volta podem até achar que ela é infeliz por não fazer o que a maioria faz. Isso. Mas o texto está dizendo, que o salmista está dizendo, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, pessoal, se vocês estiverem vivendo os princípios de Deus para a sua vida, se você for uma pessoa íntegra diante de Deus, se isso te gerar problemas de relacionamento com outras pessoas que não aceitam a sua integridade, não aceitam a sua honestidade, se você estiver feliz, e eu tenho certeza que você vai estar feliz se você estiver sendo íntegro diante de Deus, isso é suficiente. Isso é suficiente, porque o salmista está dizendo que aquele que vive na sinceridade com Deus, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que não segue o conselho dos ímpios, do mundo, esse é feliz. Né? Então a gente precisa entender que integridade traz felicidade, né? Porque você está sendo quem você quer ser, você está sendo quem Deus quer que você seja, né? E às vezes a gente vai mesmo sofrer por conta de ser dessa forma, de buscar essa integridade diante de Deus, essa sinceridade diante de Deus, assim como o nosso personagem que a gente está tratando aqui hoje dentro do universo do Batman sofre tanto, né, o James Gordon, né, Thiago? Sofre bastante, voltando a falar da cidade que é mergulhada na corrupção, assim como uma grande cidade mesmo, uma grande metrópole, tipo o Rio de Janeiro. E voltando a falar de novo sobre você estar num ambiente muito poluído com mentiras, enfim, falsidade, pessoas que fazem mal às outras. Pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas. É o termo desse momento. Está muito né? na moda falar tóxico, mas é isso mesmo. Eu lembro que no início desse último filme, tem uma tomada assim de cima assim, de uma estação de metrô, trem, acho que é trem, enfim, em Gotham, que se assemelha muito à Central do Brasil. Aquela chuva assim, a atmosfera é toda Central do Brasil.
Aí eu me identifiquei muito com aquela cena do trem, porque tinha uns caras ali fantasiados, parecia ser capanga do Coringa, com a cara pintada, e pega um cara que sai do metrô e tal, e vai bater nele, e aparece o Batman e coisa e tal. Eu lembro que uma vez eu tava no Pier Mauá, aí peguei um avanço para sair do Pier Mauá, fui para Apoteose. Era noite de carnaval, na época eu estava afastado, mas eu estava a trabalho, enfim. Aí eu lembro quando eu voltei, peguei o metrô. Eu não lembro se eu fui, para que estação que eu fui exatamente, mas eu lembro que eu me arrependi de ter entrado no metrô, porque eu lembrei assim, caramba, caiu a ficha, é noite de carnaval, e eu tô dentro do metrô. Algumas estações passava direto porque estava fechada por conta do carnaval, de repente entram uns caras com um extintor na mão, parecia a cena do filme, parecia aquele momento do filme. Aí o rapaz, o que eu tô fazendo no metrô, numa noite de carnaval, no trem na noite de carnaval, e aqueles caras batiam com um extintor assim no vidro, daquela portinha que passa para o outro vagão. E quebrando, fazendo uma bagunça, e eu cheio de medo ali, comecei a orar, Senhor, me livra dessa Esse é o situação. Dia das Bruxas em Gotham. No caso desse filme era a noite de Halloween, que começa Halloween, falando né? no monólogo, era a noite de Halloween. E tudo acontece. A gente tem encontrado semelhanças, né, com o Rio de Janeiro nessa história de Gotham. A iniquidade está muito grande. Tem uma parte aqui do texto que a Meire Medeiros e o Eduardo Medeiros, que são os autores desse livro, que é muito legal, que a gente tem usado aqui como referência, né, no nosso podcast, que eles dizem assim, escreveram assim: o discurso é muito bonito, mas como podemos fazer isso? Ele está se referindo ao texto aqui acima, que ele citou esse salmo que a gente leu agora aqui, né, que a gente precisa se desviar da roda dos escarnecedores e dos conselhos dos ímpios. E aí eles estavam dizendo aqui que o discurso às vezes é muito fácil a gente falar que a gente precisa se desviar do mal, se desviar das coisas do mundo, mas que na prática esse trecho aqui é incrível como temos a tendência de separar a nossa vida secular da nossa vida espiritual. É o que a gente está falando, né, de que a gente precisa se separar das coisas do mundo, mas a gente está tão inserido em ciclos de amizades, em ambientes que estão conectados com pessoas que não estão na mesma fé que a gente, não possuem a mesma fé que a gente. Então, automaticamente, a gente está conectado com a vida secular a todo tempo. Né? Vida espiritual, vida secular a todo tempo. Uma vez o né? pastor Ítalo falou aqui em um sermão assim, lá fora tudo conspira para a gente pecar, para a gente fazer coisas erradas, tudo conspira, e é desse jeito. Exatamente. E aí eles dizem que é incrível como temos essa tendência de separar a nossa vida secular da nossa vida espiritual, quando na verdade está tudo conectado. A maneira como lidamos com a nossa vida financeira, por exemplo, reflete muito sobre como estamos espiritualmente. Isso aqui é interessante, hein? Muito interessante. Aquelas pessoas que gastam desordenadamente, meu Deus do céu. Por isso, não adianta só buscarmos as bênçãos espirituais, enquanto a nossa vida está uma bagunça e não agimos para a luz da palavra. Reparar a nossa conduta em todas as áreas da nossa vida. É muito interessante porque você precisa ser uma pessoa justa, sincera, íntegra, organizada em todas as áreas da sua vida, porque isso reflete o amor de Deus na sua vida, isso reflete a imagem de Cristo em nós. Né? Você ser uma pessoa organizada, você ser uma pessoa que cuida, porque nós precisamos cuidar da nossa vida. A nossa vida não é só vida espiritual. A gente não pode só buscar a Deus e deixar o resto Começa bagunçado, na espiritual, né? mas... Começa na espiritual e precisa refletir nas outras áreas da nossa vida, né? Mais uma vez voltando no que eu falei aqui no domingo, domingo à noite, que a gente precisa deixar que Deus mude a nossa mentalidade exatamente para refletir no nosso coração, nas nossas ações, nosso comportamento. E você tendo uma mentalidade celeste, uma mentalidade que é baseada na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, você vai ser uma pessoa, como diz lá no livro de Colossenses, né? Uma pessoa que não tem apetite desordenada, uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada em todas as áreas da sua vida, né? O texto, eles citaram aqui no texto a questão da vida financeira, de você ser uma pessoa organizada financeiramente. Então, todas essas áreas da nossa vida, elas são importantes e elas precisam ser um reflexo da nossa busca a Deus. A nossa vida espiritual precisa refletir nessas áreas. Tudo é uma questão de equilíbrio. Tem gente que acha que é impossível você
chegar ao equilíbrio, outras falam que ninguém é perfeito. Obviamente ninguém é perfeito, mas é uma busca diária, como você falou no domingo, uma busca diária. Eu vi eu não sei se eu vou lembrar agora, foi uma matéria, eu até achei interessante, uma coluna de um cara chamado Nelson Mota, um produtor musical. Ele disse que ele citou uma frase de Freud, alguma coisa assim, sobre você sofrer com o êxito. Foi o que aconteceu com Elvis. E acontece com muitos famosos. É a questão do desequilíbrio, a questão de você ser desorganizado, você fazer com exagero. Falando sobre ele estar com muito dinheiro, a pessoa está com muito poder e achar que não é merecedor daquilo ali. Tá entendendo? Então, é uma questão de você buscar tudo, só o que você precisa. Você ter o que você precisa. Você ter, além do que você precisa, você pode não estar preparado para viver isso, né? Exatamente. Você vai comer além do que você tem que comer. Você vai passar mal. Eu acho que é por aí Exatamente, mesmo. interessante esse ponto. A gente está chegando ao final desse podcast, desse episódio, mas eu gostaria de deixar uma última reflexão bíblica sobre integridade e sobre como isso reflete na nossa vida. Falar sobre Davi, né? Que também foi um homem definido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, né? Imagina você ser definido como um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi teve uma história fantástica, uma história de escolha mesmo, de Deus ter olhado para ele, escolhido ele como rei de Israel, Deus ter sido com ele em todo esse processo até ele assumir o trono. E Davi, mesmo tendo pecado, Davi se mostra um homem, a Bíblia define ele dessa forma, né? Um homem segundo o coração de Deus. Então, mesmo quando Davi peca, né? Depois de ter passado todo o processo de escolha, de eu ter escolhido ele, de ele ter sido acompanhado por Deus em todo esse processo de crescimento até atingir a maturidade para assumir o trono, né? E mesmo quando ele peca, ele se mostra um homem que era sincero diante de Deus, né? Mostrou-se ter um coração segundo o coração de Deus, porque nós somos pecadores, o pecado está na nossa natureza, né? Reconhecer é importante. Mas o reconhecer é muito importante. Isso mostra o quanto você é íntegro diante de Deus também, né? Você reconhecer que errou. É claro que Davi teve ali o episódio em que o profeta Natan revela. A gente nunca vai saber se o profeta não tivesse revelado ali o erro de Davi daquela forma, se ele assumiria publicamente o seu erro, enfim, se ele se arrependeria. Mas de fato ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu, e a gente vê isso na Bíblia quando ele fala: Senhor, retire tudo de mim, só não retire teu Espírito Santo. Então para ele era mais importante ter a presença de Deus na vida dele. Então se mostrou-se alguém que se importava mais com a presença de Deus do que com aquilo que ele tinha conquistado. Ele era sincero no que falava, Era sincero, que sentia, ele sabia, olhava para os seus erros. Como quando a gente vai também para a mesa participar da Santa Ceia, a gente tem que olhar para dentro de nós, se examinar mesmo e reconhecer. Não é tipo, exemplo, tive uma semana tranquila, vou participar da ceia. Não, ali você tem que chegar e se arrepender. Ali você tem que chegar e ver que você está tudo errado e ter arrependimento. Não importa o que você fez ou deixou de fazer naquela semana, você continua sendo um pecador. Continua sendo pecador. Então a gente nunca vai ser digno, né, da graça de Deus. Então a gente precisa estar sempre se arrependendo, todo dia, tentando melhorar todos os dias, né, pedindo misericórdia a Deus. Tem um outro episódio dentro da história de Davi de integridade que a gente pode levar para esse lado de ser uma pessoa sincera, justa e temente a Deus, que é quando ele passa muito tempo sendo perseguido por Saul querendo tirar sua vida por inveja, e quando Saul cai nas mãos de Davi fala, em outras palavras, né, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor, né? Quem sou eu para tocar nesse homem que é o rei de Israel, que foi ungido por Deus? Que legal. Então ele se mostra ali, mesmo podendo fazer vingança, poder fazer justiça com as próprias mãos, ele se mostra ser um homem íntegro
com os seus princípios diante de Deus, né? Deus não se agradará das minhas atitudes se eu tomá-las dessa forma, né? Então ele se mostra um homem íntegro, um homem que respeitava os princípios de Deus para sua vida. E, enfim, eu acho que esse exemplo Magnífico esse exemplo. magnífico de Davi, né? É para refletir. Então a gente falou James Gordon, falamos um pouquinho do Batman, falamos de Jó e de Davi para fechar esse podcast aí. Então, Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui hoje Foi uma satisfação imensa. e fiquem ligados nos próximos capítulos, nos próximos episódios do nosso podcast. Nós estamos só começando, esse foi só o episódio 4. A gente se vê nos próximos e até mais, pessoal. Grande abraço. Um abraço.